Boa noite, 21ª hora, hoje dedicada às eleições britânicas que estão ainda a decorrer. Falta neste momento 1 hora para o encerramento das urnas e ainda é uma incógnita qual vai ser o resultado destas eleições. 46 milhões de eleitores elegem os 650 membros da Câmara dos Comuns, de onde sairá depois o futuro governo. Mas, na verdade, a grande escolha é entre o Brexit ou a realização de um segundo referendo sobre a saída ou a permanência na União Europeia. Vamos desde já em direto para Londres, antes de darmos um pulo também até Bruxelas. Rolando Santos, boa noite. Este é um momento de expectativa, mas daqui a 1 hora começa a desenhar-se o futuro do Reino Unido. É isso mesmo, Carla. Boa noite. Daqui a 1 hora fecham as urnas e daqui a 1 hora são anunciadas as primeiras projeções sobre os resultados destas eleições no Reino Unido. As principais estações de televisão do país vão dar essa informação ao bater da hora e aí poderemos ter uma indicação, e reforço a expressão indicação, sobre o que é que poderá acontecer. Só depois às 11 é que começaremos a ter os primeiros resultados parciais, já resultados mesmo oficiais. E mais tarde ainda, espera-se entre a 1 e as 2 da manhã, poderemos ter uma visão, começar a ter uma visão do que é que será a constituição do próximo Parlamento Britânico. Este é o horário, digamos assim, previsto para hoje, para esta noite, que se antevê já tensa, cheia de expectativa. Os jornais hoje, as televisões, davam até com alguma graça alguns conselhos sobre o que é que os britânicos poderiam fazer enquanto esperavam durante esta noite pelos resultados e, portanto, daqui a algumas horas já poderemos saber, se bem que o processo poderá perfeitamente arrastar-se até aos alvores de sexta-feira. Vamos mantendo o contacto, Rolando Santos, ao longo das próximas horas para atualizar informações. Vamos também em direto até Bruxelas. Pedro Moreira, boa noite. Está reunido o Conselho Europeu e com certeza que os líderes da União Europeia acompanharão também esta longa noite eleitoral. Sem dúvida, Carla, o Brexit formalmente só é discutido amanhã. Esta noite, os 27 aqui em Bruxelas, sem Boris Johnson, sem o Reino Unido, estão lá em cima da sala a discutir 2 temas complicados: o combate às alterações climáticas e também o orçamento comunitário para os próximos anos. Mas, sem dúvida, todas as delegações esta noite, ao mesmo tempo, vão estar a acompanhar o resultado das eleições britânicas. Diria que muitos, já cansados deste processo longo e penoso, desejam talvez que Boris Johnson possa ter a maioria absoluta e que com isso possa finalmente consumar o Brexit no final de janeiro. Se isso não acontecer, há aqui o risco deste processo de divórcio, que já vai longo, prolongar-se por tempo indefinido. Se Boris Johnson tiver a maioria, provavelmente então teremos um Brexit com acordo no dia 31 de janeiro, o que quer dizer, diz Boris Johnson, que nos 11 meses que se seguem, porque até ao final de 2020 está previsto um período de transição onde vai-se manter a proteção, todas as regras comunitárias, diz o Primeiro-Ministro que durante esse período será fácil negociar o que falta, um acordo comercial com a União Europeia, mas aqui em Bruxelas todos acreditam que não será assim tão fácil e que será impossível, no espaço tão curto, negociar a futura relação com o Reino Unido, o que pode obrigar, nesse caso, o Boris Johnson a pedir uma extensão desse período de transição. Mas isso são contas, talvez, para mais tarde. O que esta noite toda a gente aqui em Bruxelas quer saber é se estas eleições vão realmente clarificar a política britânica para o Brexit. Obrigada, Pedro Moreira. Mantemos também a linha aberta com Bruxelas para eventuais reações aos acontecimentos no Reino Unido, que está a viver neste momento horas decisivas. De um lado, os conservadores e a saída da União Europeia, do outro lado, trabalhistas e a possibilidade de permanência no espaço europeu. De um lado, o liberalismo económico, do outro, a nacionalização de setores-chave da economia. As sondagens dão vitória ao Partido Conservador de Boris Johnson.
É de longe o centro das atenções nesta ida às urnas. Ex-presidente da Câmara de Londres, atual primeiro-ministro e favorito para ganhar e continuar no número 10 de Downing Street e tirar o Reino Unido da União Europeia ao fim de mais de 40 anos. Boris Johnson foi votar no centro da capital e também passear o seu cão Dylan, um arraçado de terrier Jack Russell. Aos jornalistas, Johnson não falou, mas escreveu no seu Twitter várias vezes aos eleitores que votem no Partido Conservador para assim fazer o Brexit de uma vez. Na última quinzena, as sondagens têm mostrado uma vantagem à roda dos 10% para os conservadores, embora também indiquem uma aproximação do Partido Trabalhista. Jeremy Corbyn tem uma missão quase impossível para um líder que não diz sim nem não ao Brexit, nestas eleições que são de para onde der as eleições do Brexit. Ainda assim, em dia a dia das urnas, é preciso mostrar-se otimista. A sondagem divulgada esta quinta-feira pelo Evening Standard repete o que muitas têm indicado. 44% para os conservadores de Boris Johnson, 33% para os trabalhistas de Corbyn, 12% para os liberais de Joe Swinson. Mas, talvez bem mais crucial, quase 25% dos inquiridos diziam ainda não saber ao certo em quem votar. O contrário destes eleitores de West Bromwich, subúrbio operário de Londres. He's an idiot. He sounds convincing. But he's very, very dangerous. He's very, very dangerous. You take him at his word. Even his own MPs called him a liar. Well, I've always voted Labour, which was for the working class, but I don't think they am now, no more. I think we should stop as we are with the Conservatives. Give him another go. A questão do Brexit veio baralhar e de que maneira as simpatias partidárias dos britânicos, mas o homem que mais do que qualquer outro político pôs o Brexit na agenda não tem motivo para sorrir. Nigel Farage vê o seu partido do Brexit afundar-se nas sondagens com os 3% a par dos verdes. Farage nem foi votar, votou pelo correio. Tudo indica que a afluência às urnas é alta, apesar de um dia muito chuvoso e frio, máxima de 8 graus em Londres. Os números que interessam mesmo surgem após as 10 da noite, hora do fecho das urnas. Só depois se saberá se o Reino Unido vai despedir-se da Europa Unida no fim de janeiro ou se vai ficar por aqui sem saber muito bem o que fazer à vida. 3 convidados em estúdio para acompanhar estes momentos finais das eleições e a divulgação das projeções dentro de uma hora. O professor João Borges Assunção, professor universitário da Universidade Católica Portuguesa, Ricardo Monteiro, comentador da TVI, e também André Freire, politólogo. Boa noite aos 3. Vamos iniciar a nossa conversa dentro de 30 segundos, depois de um brevíssimo intervalo. Até já. Estamos de volta na 21ª hora, hoje dedicada às eleições no Reino Unido. Vou iniciar a conversa com os 3 convidados desta noite. Professor João Borges Assunção, vou começar por si, por lhe perguntar como é que acompanhou esta campanha eleitoral, o que é que considera mais relevante destes dias de caça ao voto, e também perspectivar um pouco qual é que poderá ser o desfecho desta noite. Boa noite, muito obrigado pelo convite. Esta, de facto, é uma campanha bastante importante. Estas eleições são muito importantes e são muito diferentes de qualquer outro tipo de eleições. Podem alterar um bocadinho a história, quer do Reino Unido, quer da Europa. Podem fazer parte de uma tendência mundial de várias eleições importantes, de resultados imprevisíveis, mas com consequências. Portanto, não é uma eleição sem consequências. A campanha acabou por não ser completamente marcada pelo Brexit, como era o interesse da maior parte dos observadores internacionais, e, portanto, houve muitos temas internos e domésticos, dos mais variados. Muito por responsabilidade do líder trabalhista. As eleições são sempre locais, os interesses das pessoas nos locais são muito diferentes. Quando nós olhamos para um país de fora, interessam-nos sempre os grandes temas geoestratégicos. Para quem olha o país de dentro, interessa-lhes o que acontece mais próximo de casa, e, portanto, determinadas políticas são muito importantes. Foi há uma o caso grande assimetria, saúde, neste caso, nestes últimos há uma grande assimetria como as pessoas de fora olham para o Reino Unido. Nós queremos ter uma explicação simples do que está a acontecer e as pessoas lá dentro não têm explicação simples nenhuma. Cada pessoa tem uma explicação, cada britânico com quem falamos vai ter uma visão diferente sobre o problema, expectativas diferentes, e para nós é difícil até compreender um bocadinho este carrossel, esta montanha-russa, e que se o resultado for de um determinado tipo, se o resultado era uma vitória por maioria absoluta ao Partido Conservador, há uma resolução de uma incerteza importante. Portanto, com grande probabilidade, o Reino Unido sairá da União Europeia no final de janeiro. Esse evento é um evento de consequências imprevisíveis, mesmo nesta só a sua primeira consequência jurídica. Se o Partido Conservador não ganhar com maioria absoluta,
há imensas oportunidades da situação continuar politicamente confusa, tão ou mais confusa do que aqui na nossa vizinha Espanha. Portanto, há uma possibilidade, os cenários são abundantes e, portanto, é fascinante observar, sente-se uma enorme divisão interna, as pessoas estão muito divididas, há famílias divididas, pessoas que não se falam, rivalidades que serão muito, muito difíceis de ultrapassar. Mais do que em eleições anteriores e por responsabilidade, por causa do Brexit? Porque é um tema binário. Porque são dois líderes. Eu acho que não tem mais a ver com a questão do que os líderes. Portanto, este processo, na minha observação, ainda vai queimar muitas pessoas boas. E também pode queimar algumas pessoas más, mas o desagradável é que vai queimar muitas pessoas boas e ainda não vimos todas as pessoas boas que foram queimadas. Ainda vai haver muita gente para queimar. E isso é triste de observar, mas quando há violência verbal, quando há posições muito marcadas, quando não há um meio caminho, quando não há uma solução de compromisso visível, essa divisão permanece e as consequências depois sociais são imprevisíveis. André Freire, como é que analisa esta campanha eleitoral? Foi uma campanha muito dramatizada por Boris Johnson. Sim, eu acho que talvez pusesse aqui alguns elementos de continuidade e da política recente no Reino Unido, que me parecem estar a continuar aqui, embora isso esteja muito marcado pela questão do Brexit, que veio pelo menos amplificar isso, que é o Reino Unido tem um sistema eleitoral criado, desenhado, pensado para ter maiorias absolutas num só partido. E isso já há muito tempo que o sistema não era bipartidário, não porque tenha muitos partidos, mas porque os dois grandes perderam o monopólio e muitas vezes não têm a maioria absoluta. Isso já tinha acontecido antes do referendo do Brexit, quando o Partido Conservador, já tinha acontecido algumas vezes na história, mas era raro. E aconteceu antes do referendo do Brexit, quando o Partido Conservador com o Cameron fez uma coligação, de facto, com os liberais. E depois, a seguir, teve maioria absoluta e então propôs que nessa campanha que iria fazer um referendo e depois do referendo... Quer dizer, perdeu o referendo, saiu e depois a Theresa May, como se sabe, perdeu a maioria absoluta e teve que fazer uma aliança, um governo minoritário aliado com os unionistas da Irlanda do Norte e agora de novo esse cenário está colocado, porque a questão que se coloca aqui, provavelmente todas as sondagens apontam para que os conservadores vão ganhar. A grande dúvida é se ganham com maioria absoluta ou não. E também podem ter uma maioria relativa que não tenha parceiros para fazer absoluta e depois dê lugar ao Corbyn. Quer dizer, eu acho que há aqui, esta questão está colocada. Mas, em primeiro lugar, o crescente fragmentação do sistema partidário, apesar de um sistema eleitoral que favorece a concentração, a dificuldade em criar governos de um só partido, isso está aqui colocado em questão, embora a probabilidade seja de haver maioria absoluta ou maioria relativa do Partido Conservador, mas a verdade é que isso está em aberto. E depois há a questão dos jovens, que é um grupo que, de algum modo, é mais ficar na União Europeia e isso pode mudar favorecer o Partido Trabalhista. De eleitorado. E depois há a questão da política de alianças, porque se a maioria relativa do Partido Conservador for curta e não conseguir fazer maioria com os unionistas da Irlanda do Norte, ele tem poucos parceiros. Porque os outros partidos, os nacionalistas escoceses, ou do País de Gales, ou os liberais, são mais ficar na União Europeia. E, portanto, isso pode criar uma oportunidade, mesmo tendo maioria relativa, de haver uma maioria alternativa no Parlamento com os trabalhistas. Penso que é isso que está aqui em questão. Vamos conversar sobre esses cenários ao longo desta noite. Ricardo Monteiro, que expectativas para este desfecho das eleições no Reino Unido? Seja qual for o resultado das eleições, a saída provavelmente dar-se-á no dia 31 de janeiro, mas isso não é a saída efetiva, não é? Porque até ao final do ano vão continuar dentro da União Europeia com todas as regras e leis aplicáveis nesta situação. E são apenas 11 meses para negociar tratados que em outras circunstâncias, com o Canadá, com a Noruega, com outros países com que há uma relação próxima por parte da União Europeia, demoraram 3, 4 e 5 anos. Portanto, não está afastada, mesmo, vamos supor que Boris Johnson ganha com uma maioria absoluta, não está afastada a possibilidade de chegar do dia 31 de dezembro de 2020 haver uma saída sem acordo. E aí era voltar realmente à estaca zero. Portanto, eu não creio que a situação de instabilidade que se projeta sobre a Europa por causa do Brexit encontre o seu término agora com o resultado destas eleições, mesmo que as eleições mesmo que elas sejam inequivocamente a favor de Boris. Bom,
será ou não inequivocamente a favor dele? Vamos ver. Há uma tradição britânica de haver backbenchers, ou seja, partidos que não fazem parte, deputados que não fazem parte do governo, de por vezes, em situações agudas, como se verifica muitas vezes, votarem contra o seu próprio partido. Não é? E este tema é tão fraturante, a tribalização, se me permite a expressão, da política no Reino Unido é de tal forma que realmente não é impossível que, mesmo com uma vitória dos conservadores, e clara, não haja, perante determinados aspectos, questões que cá se chamariam de fraturantes, que levem a um eventual desacordo posterior às eleições. Mormente, quando estamos confrontados a um líder como Boris Johnson. Porquê que o Boris Johnson é famoso? O Boris Johnson é famoso porque era correspondente do Daily Telegraph em Bruxelas e nessa altura os jornalistas mandavam assim umas notícias muito desinteressantes para a Inglaterra e realmente o tema na Inglaterra não tinha qualquer interesse. E ele começou a inventar, literalmente, a inventar coisas, não é? A inventar coisas. Essas invenções, por exemplo, inventar citações levaram-no a ser despedido do internato que ele fez num jornal da Wolverhampton. É uma personagem muito pouco sim, mas ele inventou consensual. coisas como, por exemplo, que Bruxelas iria regulamentar a curvatura das bananas e que os italianos não se mostraram à altura quando foi a discussão do diâmetro dos preservativos. Ricardo Monteiro. Não, mas é verdade. É verdade. Ricardo. É verdade que ele disse tudo isto e escreveu, não é? Portanto, Vamos continuar a conversar sobre as invenções de Boris Johnson e não só. Fazemos um intervalo nesta 21ª hora. Contamos consigo já daqui a pouco. Até já. 21ª hora de regresso em noite de eleições no Reino Unido. As urnas fecham daqui a meia hora, já menos de meia hora. Às 10 da noite vamos conhecer projeções e há uma enorme expectativa sobre o desfecho destas eleições, porque está em jogo não só o futuro governo, mas também o futuro do Reino Unido na União Europeia. Filipe Caetano, boa noite. Sabemos agora que a projeção que vai ser, a grande projeção que vai ser divulgada daqui a pouco, daqui às 10 da noite, será uma projeção única e comum às 3 principais televisões do Reino Unido. Sem dúvida, é isso mesmo. Aquilo que se espera é que às 10 da noite em ponto vai haver apenas uma projeção com centenas de milhares de amostras, com então pelo menos uma projeção muito aproximada daquilo que pode acontecer, sendo como têm vindo a discutir aqui no painel, está muito dividido e é difícil fazer projeções específicas sobre aquilo que vai acontecer. Aqui podemos ver a manchete do Daily Mail, que diz precisamente isso, too close to call. Está demasiado próximo para dizermos qual vai ser o desfecho para estas eleições, sendo que o Daily Mail, o jornal de maior circulação em Inglaterra, diz que Boris Johnson andou a fazer campanha até ao último momento, e é preciso dizer, reforçar isso lá para casa, porque no Reino Unido permite este tipo de campanha porta a porta e até ao último momento. Boris Johnson esteve a aproveitar todos os momentos do dia para fazer campanha junto dos eleitores, e há um aspecto essencial que é as filas junto às mesas de voto, que são muito maiores do que aquelas que se registaram nas últimas eleições e que apontam para a possibilidade de um aumento de participação no Partido Trabalhista. Outros jornais, nomeadamente a Sky News, que apontam para essa aproximação em relação aos dois partidos principais, conservadores e trabalhistas, e para o anúncio da tal projeção para menos de 30 minutos, daqui a 26 minutos aproximadamente. E também o jornal The Guardian, que fala... tem aqui uma foto que se tornou viral durante todo o dia, que foi o momento em que Boris Johnson levou o seu cão para a votação e acabou por criar aqui uma narrativa sobre a utilização dos cães e junto às mesas de voto. Durante o dia falou-se bastante disso. E também um outro aspecto, que é a visão da imprensa europeia sobre Boris Johnson e a eleição no Reino Unido. Basicamente o que diz: brutal, mentirosa e surpreendente. Basicamente também a própria visão dos meios europeus, ou seja, do resto da Europa, há uma certa perplexidade sobre aquilo que pode acontecer, nomeadamente, e isso também já foi reforçado, os próprios chefes de Estado que estão no Conselho Europeu estão obviamente a acompanhar de perto tudo o que vai acontecer. Isso deixa uma perplexidade que se arrasta por todo o continente, Carla. Muitas curiosidades para analisar ao longo desta noite. Sandra Freire, porquê é que é tão difícil
calcular um resultado nestas eleições? Tem a ver com as especificidades do sistema eleitoral? Tem, isso é, quer dizer, não só isso, porque também eu penso que também por causa das variações que podem existir na taxa de participação, por um lado, e na entrada de certos grupos que se abstêm mais ou menos e que podem fazer a diferença do ponto de vista do grande tema que está aqui em debate e dos alinhamentos partidários, mas globalmente o grande elemento que torna isto muito difícil é o sistema eleitoral, porque no fundo eles têm 650 deputados que vão ser eleitos com esta eleição de hoje, mas depois a eleição é decidida por maioria relativa em 650 círculos eleitorais em que só se elege um deputado. E a pessoa pode ganhar por um voto, é o que vem à frente, o que vem à frente ganha a eleição, em cada círculo, naturalmente. E isso gera muitos votos perdidos, naturalmente, e torna muito difícil a previsão. E pode até, no limite, já aconteceram várias eleições, quer dizer, aliás, é por isso que na Nova Zelândia também mudaram o sistema eleitoral, que era igual ao britânico. É que pode acontecer em algumas eleições em que o vencedor em número de votos, e é uma situação um bocadinho diferente, embora paralela com o que se passou nos Estados Unidos, que se calhar está mais presente para os telespectadores, que é o partido que tem mais votos ter menos lugares no Parlamento. Isso já aconteceu. Geralmente acontece quando há eleições renhidas, não é? Quando as eleições estão muito os dois maiores estão muito próximos. Mas, portanto, tudo isto torna muito difícil fazer previsões da distribuição de lugares, não tanto dos votos, porque a distribuição de votos pode não traduzir a distribuição de lugares. E daí talvez que, portanto, vá haver essa sondagem, mega sondagem dos vários órgãos de informação, da mega... É porque há ainda o trauma das últimas eleições em que as sondagens saíram completamente ao lado. João Borges Assunção, esta grande participação eleitoral que parece ter acontecido hoje pode favorecer de facto o Partido Trabalhista nestas eleições? Eu penso que a expectativa é que sim, embora é sempre muito difícil. Nós gostamos de fazer isso porque a única informação disponível é a participação um bocadinho mais cedo. Portanto, neste exercício de tentar antecipar em meia hora o resultado, já não é assim tanto tempo que esperar, portanto, não precisamos de antecipar, mas há aquela ideia de usar todas as peças de informação e a participação é uma delas. E há este tema dos jovens e da enorme assimetria demográfica que existe em termos de comportamento de voto no Reino Unido. Muito superior ao normal dos jovens tipicamente votarem mais à esquerda, na generalidade dos países, e das pessoas mais velhas serem genericamente mais conservadoras na sua visão do mundo. Independentemente disso, há um acréscimo de diferença, porque os jovens também são muito mais internacionalistas, muito mais abertos digamos, à sociedade europeia, e precisamente o sentimento de identidade inglesa, não é só britânica, é a identidade inglesa, é muito mais forte em determinadas comunidades mais rurais, digamos assim, da Inglaterra, mesmo da Inglaterra. E, portanto, houve muitos jovens a fazerem o recenseamento eleitoral, o recenseamento não é obrigatório no Reino Unido, e há a esperança de que desse acréscimo de jovens se traduza numa maior participação e, portanto, alimenta a esperança de uma maior probabilidade do resultado não ser exatamente aquele que sugerem as sondagens. Mas isso é nós a queremos o resultado que queremos mais do que propriamente a evidência. Acha que não pode ser feita essa ligação direta entre a participação? É uma análise que se faz 10 minutos antes dos resultados serem conhecidos e depois passa. O que vai contar é mesmo os resultados e no sistema britânico, segundo eu li recentemente, há cerca de 180 circunscrições onde o resultado é incerto, portanto são muitas, não é? E isso depende, e portanto esta amostra muito grande, e eu compreendo este esforço das televisões de fazerem uma única amostra e não mandarem a disputa entre elas, porque dada a sensibilidade não querem agravar a divisão que já existe numa divisão entre televisões, e portanto provavelmente esta amostra muito grande é para terem amostras em muitas destas 180 onde o resultado é incerto. Portanto é quase como fazer uma amostra no mesmo dia para 180 diferentes. Por comparação nos Estados Unidos, na noite eleitoral nos Estados Unidos, é só preciso fazer amostras para 50 Estados e como o resultado é conhecido para a maior parte deles, de facto só é preciso fazer amostras para 6 ou 7 Estados. Presidenciais, são as presidenciais. É para eleger um colégio eleitoral para as presidenciais. E portanto, nesse sentido, é preciso um instrumento muitíssimo mais fino e, portanto, com uma dimensão amostral muito maior e quem estiver a trabalhar nisso vai ter muitas dúvidas quando apresentar o resultado, porque há mesmo muita incerteza e vai ser difícil comunicar aos espectadores
a incerteza subjacente a essas projeções. Aqui temos pela frente uma longa noite eleitoral, é isso que se espera, e Ricardo Monteiro, com uma particularidade que tem a ver também com a especificidade do sistema eleitoral, que é o risco de o líder conservador não ser eleito e, nesse caso, não poder vir a ser Primeiro-Ministro. Ele optou por se manter como candidato em Uxbridge, que é onde ele vive, e realmente houve alguns artigos de jornal a dizer que havia a possibilidade de ele não ser eleito, e ao não ser eleito, obviamente, criava a perplexidade de, eventualmente, o seu partido ganhar as eleições e o seu cabeça não poder ser Primeiro-Ministro na medida em que deixou de ser eleito. Não é? É isso que, digamos, dito ao costume. E escolho aqui a palavra costume porque, como já é sabido da maior parte dos telespectadores, a Inglaterra não tem uma Constituição escrita, o que significa que cada matéria que entra em contenção e que é nova é sujeita a uma revisitação do tema e diria que são inventadas regras para a situação perante a qual o país é colocado. Portanto, eu mesmo que ele não seja eleito, acho que ele, se ganhar com maioria, eventualmente lá onde arranjar uma artimanha qualquer, para ele ser Primeiro-Ministro. Mas, enfim, até teria a sua graça e acrescentar um pouco de sal a esta situação. Mais sal ainda. Mais sal ainda. Talvez não tenhamos falado, e já que temos, se me permite, dar Porquê é que estamos aqui? Bom, há as razões do Sr. David Cameron, que queria calar uma parte do seu partido conservador, que era eurocética e que prometeu, numas eleições, que convocaria um referendo, coisa que fez. E depois perdeu esse referendo, contrariamente àquilo que era a sua convicção, quando prometeu que o faria e quando depois o realizou. E, na consequência disso, demitiu-se, não é? Mas, realmente, há razões profundas, que não são só britânicas, que presidem a este desencanto com as organizações supranacionais, nomeadamente a União Europeia, não é? A primeira é a imigração, por muito que nos custe, e não é um fenómeno que nós vivamos em Portugal a não ser como emissores de imigrantes, não é? Porque nós somos o país da Europa que mais imigrantes tem fora, 23% dos nascidos em Portugal vivem fora de Portugal, que é um número assustador, que na vizinha Espanha não chega a 3%, para verem a disparidade, que também são os que menos imigram, não é? Mas, portanto, a imigração para o Reino Unido, sobretudo nos tempos da crise dos migrantes, levou a que houvesse um medo acrescido do estrangeiro, uma xenofobia que se transformou num voto contra tudo o que era estrangeiro. E se há imigrantes que poderiam ser evitados, não é? Que são os imigrantes fora do espaço europeu, há os imigrantes dentro do espaço europeu que se deslocam, obviamente, para o Reino Unido. E há o famoso exemplo do canalizador polaco. A uma determinada altura havia e graçou o medo na sociedade britânica de que profissões inteiras estavam a desaparecer e a ser tomadas por imigrantes de países europeus pouco prezados por um país de tradição imperial e, portanto, de alguma supremacia, como é o caso do Reino Unido, sobre outros povos, e que essas profissões estavam a desaparecer em benefício dessas pessoas. Isso cristalizava-se no exemplo do canalizador polaco. Mas se for ao campo em Inglaterra, quem trata dos campos em Inglaterra são imigrantes romenos, paquistaneses, indianos, enfim. E, portanto, este medo, o sair da União Europeia, transmite a ideia às pessoas do recuperar, não é, do domínio dos britânicos sobre o seu território, não é? O que é, obviamente, uma forma um pouco ingênua de ver a coisa, porque a economia hoje em dia não poderá funcionar sem essa massa imensa de imigrantes que vem lá. A segunda razão, eu acho, foi o gigantismo de Londres e da sociedade de serviços, e nomeadamente dos serviços financeiros, perante o resto do Reino Unido. Porque, se olharmos para o Reino Unido, é Londres e a Grande Londres, 20 milhões de habitantes. A Grande Londres, não é? A Londres só tem 8 ou 9. Mas a Grande Londres são quase 20 milhões de habitantes, que concentram quase todo o rendimento, não é? É um rendimento desproporcional, que depois não se distribui pelo resto do país. Se for ao país da ferrugem da Grã-Bretanha, vai encontrar pobreza como não encontra em Portugal, não é? O trailer trash, centenas de pessoas ingleses a viverem naquelas relotes que não têm rodas, não é? Sem emprego, a viverem da assistência social. E estas pessoas, obviamente, sentem que na sua própria terra perderam privilégios para estrangeiros. E são essas pessoas que poderão agora decidir também esta mudança? São certamente essas pessoas que deram a vitória ao Brexit. Londres votou contra o Brexit. Não é?
Londres votou contra o Brexit. E vai votar outra vez contra o Brexit. Não sei se votará trabalhista, provavelmente vai votar liberal. Mas a verdade é que estas razões já lá estavam, independentemente de ter sido o Sr. Cameron a fazer a votar, a verdade é que elas já lá estavam. Só talvez acrescentar uma outra coisa. Há outros, além deste nacionalismo latente, a globalização, obviamente, mas a desigualdade crescente, quer dizer. A desigualdade no Reino Unido é muito gritante. Quem vai a Londres e vê o que é, e vai ao Harrods, onde todos os portugueses vão quando vão a Londres, vão em Romaria ao Harrods, e vê o que se transaciona, quem compra no Harrods, quem vive ali naquela vizinhança, o poder económico que ali está concentrado. E esta desigualdade cresceu de uma forma muito acentuada nos últimos tempos. Ela não é apenas percebida, é uma desigualdade estatística. Concorda, André Freire, que esta desigualdade e este crescimento de dois mundos tão diferentes que coloca o Reino Unido na situação em que ele está hoje? Concordo. Quer dizer, havia já antes disso, quer dizer, o Reino Unido tem uma tradição de euroceticismo por causa do orgulho imperial, nacionalista e várias todos os países membros, aquele que se manteve sempre mais à distância. Pronto, havia essa tradição e é um país grande, etc. Mas há aqui também alguns motivos, e eu se calhar eu sou pró-europeísta, mas acho que há motivos, a gente também tem que perceber o que é que se passou no campo do Brexit, e eu acho que aí talvez uma questão que já foi aflorada, mas que talvez gostasse de enfatizar um pouco mais, que é a questão da globalização e dos perdedores, da globalização e das desigualdades. Porque isto divide muito os partidos. Há muita gente, os jovens beneficiam, não é só porque são mais cosmopolitas, é porque são mais educados, têm posições melhores, podem beneficiar do Erasmus, das viagens, se calhar estão em profissões dos serviços, etc., que beneficiam mais com a globalização, enquanto essas pessoas no espaço rural, os operários também, o Partido Trabalhista está muito dividido, não é por acaso que o Corbyn tem aquela posição do Unido. É porque há muitos perdedores entre os grupos socioeconómicos da base da escala social que têm ficado perdedores com a globalização. E a Europa, a construção europeia, nunca olhou para isso seriamente. Aliás, eu acho que cavalgou, já alguém chamou, que a Europa podia ser uma outra coisa. Podia ser um instrumento de uma visão social-democrata para domesticar a globalização. Podia ser. Mas tem sido um cavalo de Troia da globalização. E isso tem agravado essas desigualdades. E depois isso junta-se, portanto, interage com razões domésticas, o euroceticismo. E depois há outro problema que eu acho que é político, tem a ver também com a construção europeia, que também é preciso reconhecer que os eurocéticos têm alguma razão. É o problema da democraticidade das instituições europeias, que é muito reduzida. Aquilo é uma coisa muito tecnocrática, cada vez maior. Hoje em dia os orçamentos quase que são decididos na União Europeia e, porém, nós não temos uma palavra determinante a dizer na formação do executivo da comunidade, porque depois há uma série de mediações. E isso abre o flanco para aqueles que dizem nós queremos o nosso poder, a nossa soberania de volta. Pode ser ilusório, mas eu acho que também vale a pena olhar para isto com seriedade e reconhecer os argumentos desta parte. João Borges Assunção, como é que analisa também, como é que perspectiva esta situação em que está hoje o Reino Unido e o que é que terá levado a Eu acho que alguns dos elementos mencionados foram importantes, eu acho que há muitos outros e é difícil nós, por vezes, compreendermos o mundo em que vivemos. Nenhum de nós foi eleito, nós não fomos eleitos. Estamos aqui a falar sobre o Reino Unido e neste momento no Conselho Europeu, disse os nossos correspondentes, estão reunidos os primeiros ministros e provavelmente também estão a falar. Mas estão lá 26 ou 27 e cada um, se tiverem o tempo que nós estamos aqui a falar, cada um vai ter direito a falar 2 minutos. Portanto, o primeiro-ministro britânico, quando vai a uma reunião do Conselho Europeu, tem o tempo de antena, numa reunião de 2 horas, menor do que nós temos aqui. Temos aqui o privilégio de estar aqui a falar com uma certa audiência para nós. E ele tem que ouvir o primeiro-ministro de Malta, e tem que ouvir o primeiro-ministro de Luxemburgo, e tem que ouvir o primeiro-ministro de Portugal, tem que ouvir uma série de pessoas que ele não tem um grande interesse em ouvir antes de fazer valer o seu ponto de vista. Portanto, as instituições da União Europeia foram desenhadas para um grupo pequeno de países, de 6 países, e têm dificuldade em funcionar para um grupo de grandes países. E para um país que é membro do Conselho de Segurança das Nações Unidas, como o Reino Unido, participar naquelas reuniões intermináveis porque se habituou a ser sempre mais importante ser um outsider. E é um outsider porque os outros combinam, sem lhe dizer nada,
o primeiro-ministro, a chanceler alemã combina com o presidente francês, se for preciso ainda combina com o espanhol ou combina com o italiano, e só depois é que conta ao britânico. Os britânicos têm dificuldade em aceitar essa realidade. Não, eles são excluídos, e esse sentimento de exclusão entra para dentro dos partidos, entrou muito forte dentro do Partido Conservador, que tem menos ligações aos restos dos partidos europeus do que, por exemplo, o Partido Trabalhista, e, portanto, criou dentro do Partido Conservador uma sensação de isolamento que não é apenas da população. É um isolamento que é sentido pela elite que lidera o principal partido, porque o principal partido britânico, desde a Segunda Guerra, e mesmo antes, é de facto o Partido Conservador. E este processo, por isso é que eles nunca quiseram participar. Por exemplo, quando eu uma vez escrevi isso, o Reino Unido votou contra o Juncker ser Presidente da Comissão Europeia. E foi ignorado. O normal seria, se ele fosse um membro importante do grupo, o Conselho Europeu não devia ter eleito. Certamente há outros luxemburgueses que podiam ser presidentes da Comissão Europeia. Mas os outros já tinham combinado e quiseram ignorar o Reino Unido. E, portanto, eu acho que o Reino Unido tem razão, não na perspectiva apenas sociológica que foi aqui dita, mas também na perspectiva do funcionamento. E não é uma questão de democraticidade, é do funcionamento. Havia a relação com a eleição popular. Ou seja, as instituições da União Europeia têm um processo lento de decisão e têm dificuldades. Portanto, eu não vejo tanto como problema de democraticidade, mas o Conselho Europeu, que é, em rigor, um órgão executivo, não executivo como a Comissão Europeia, funciona como se fosse um parlamento. E se nós quisermos ser um pouco irónicos, funciona como uma espécie de reunião do condomínio num prédio. E isso não é uma boa forma de prestigiar os participantes na reunião do condomínio. Posso nuanciar? Posso nuanciar. Eu gostava de nuanciar. Primeiro, é um bocadinho a história do ovo e da galinha. Primeiro, os ingleses nunca quiseram embarcar no projeto do euro. Logo aqui, à partida, obviamente, tem menos peso do que tem a França e a Inglaterra. E tem um significado. A senhora Thatcher foi bater com a mão na mesa a pedir a devolução. E recebeu a devolução. É devolvido o dinheiro do orçamento europeu à Inglaterra, coisa que não é feito, à Inglaterra, ao Reino Unido, coisa que não é feita com nenhum outro partido. Os ingleses tiveram sempre uma visão cética do que era a União Europeia. E eu lembro-me perfeitamente quando foi a reunião das Alemanhas, a senhora Thatcher entrou quase em pânico e chegou quase a declarar que não estaria longe um tempo em que tinha que voltar a mandar tropas para o continente a resolver o problema alemão. Portanto, vamos lá ver. A história é o que é. A história é o que é. E o Reino Unido sempre se viu como uma exceção à Europa e sempre se considerou como mais democrático nas suas instituições do que o resto da Europa. Será? Não será, é uma questão que resta para ver. Mas eu acho que dar mais importância ao Reino Unido significa dar mais importância aos cidadãos do Reino Unido. E não há razão nenhuma que verta que possa dar mais importância aos cidadãos do Reino Unido que, por exemplo, aos cidadãos de Creta ou de Portugal. E, portanto, eu não posso, de maneira nenhuma, por extensão do seu raciocínio, aceitar que a Inglaterra deveria ser mais ouvida que um país na eleição do Sr. Juncker. E note que ele já tem mais votos no Conselho. E note que ele já tem mais votos no Conselho. É claro que as regras favorecem... Não para estas decisões. Está bem, mas nas decisões políticas... Não para estas decisões. Eu só queria acrescentar que, ou melhor, àquilo que disse, que não deixa de ter razão, como é óbvio, e nestas coisas nós pelo menos reconhecemos que não há coisas em preto e branco e que há muitas nuances pelo meio, mas a verdade é que a Inglaterra nunca se viu no espaço europeu ou francófono. Mas agora repare, as consequências daquilo que está a acontecer é que desde 2013, hoje, um assessor, David Cameron, dizia desde 2013 que a Inglaterra não geriu ou propôs nenhuma iniciativa maior de política internacional. Desde 2013, um membro do Conselho de Segurança da ONU. Repara a posição inexistente da Grã-Bretanha relativamente às declarações do Sr. Macron sobre a NATO. Nada, anunciou, desapareceu. A Inglaterra é um elemento tão importante do ponto de vista militar da NATO. Completamente subordinado aos Estados Unidos. Completamente subordinado. Anulou-se e desapareceu. Hoje em dia, a Inglaterra, que
que é, apesar de tudo, um país, enfim, com uma história e com uma preponderância importante naquilo que é a história, sobretudo do hemisfério ocidental, daquilo que antigamente dizíamos ser o Ocidente, é um país que se anulou depois do Brexit, perdeu-se no emaranhado da sua própria confusão e realmente hoje em dia não tem a importância que, por exemplo, a França está a reganhar um pouco, muito por força do seu presidente, e que a Alemanha nunca teve por causa daquela vergonha. Acrescentar uma coisa sobre a questão do Juncker. É que não foi só uma questão de combinação, havia ali uma regra que, aliás, agora foi violada, que é a regra de fazer com que o cabeça de lista mais votada para o Parlamento Europeu fosse candidato, exatamente. o Presidente da Comissão. E eles queriam contrariá-lo. E isso foi respeitado. É verdade que isso agora foi violado. Não, mas isso eu acho que é mau. Ignorando a posição do Primeiro-Ministro britânico. Isso foi respeitado. Mas porquê é que o Primeiro-Ministro britânico não pode ser ignorado e o Primeiro-Ministro espanhol pode ser ignorado? Ou o Primeiro-Ministro italiano pode ser ignorado? Ou o alemão pode ser ignorado? Mas se fizermos isso, se aceitarmos essa ideia, é aceitar a ideia de que a construção do Conselho Europeu dá a todos um direito de veto e, portanto, isso cria uma situação de bloqueio. Não, Silvio. Não dá direito de veto. Claro, não dá direito de veto. Mas eu sei, mas nestas decisões constitucionais. Nestas decisões importantes, o Reino Unido e a sua liderança política mais do que os eleitores, portanto, isto migra para as elites, ou seja, este problema não surgiu tanto nos eleitores, surgiu como uma espécie de facção dentro do Partido Conservador, ainda antes do UKIP, e esse sentimento de que a nossa voz não conta era muito forte na Europa, ou não conta o suficiente, ou conta tanto como outros que não devia contar. Esse sentimento é muito forte e resulta deles terem aderido, quando a União Europeia eram, penso eu, 9 países, e entretanto um dia acordaram e estavam numa sala com uma série de pessoas. Não, porque eles promoveram. Eles aceitaram. Eles promoveram a abstenção. Eles foram os maiores apóstolos. Não se pode aceitar decisões e depois não querer viver com as suas consequências. Exato. Eles foram os maiores apóstolos do alargamento, por contrário ao aprofundamento, que era uma visão mais federalista, mais política, que favorecesse a integração. Eles queriam uma zona de comércio livre. Alguém disse que é paradoxal. Tudo o que o Reino Unido quis da União Europeia, que é mais liberalismo, mais extensão, obteve, e depois já não quis julgar quando as coisas estavam a correr mal. Obteve, e depois quando teve as consequências em casa, porque já aqui falámos da globalização, da desindustrialização, da imigração a ir para lá trabalhar e com a livre circulação de pessoas, bens, capitais e serviços, nessa altura já não queria. Mas foram eles os principais proponentes do livre mercado. E assim se chegou à situação em que estamos hoje, e estamos já a 2 minutos. Estamos a 2 minutos de conhecer as projeções, são quase 22 horas. Dizer antes que no Estádio do Dragão, o Futebol Clube do Porto venceu esta noite o Feyenoord da Holanda por 3-2 e garantiu assim a passagem aos 16avos de final da Liga Europa. Já vamos mais à frente ver os golos do jogo desta noite que deu esta vitória ao Futebol Clube do Porto. Abrimos uma janela para ver os golos daqui a pouco nesta 21ª hora. Para já aproximamos da hora decisiva. Às 22 horas será conhecida uma grande projeção sobre as eleições no Reino Unido. Ricardo Monteiro, que expectativa neste momento de qual é que pode ser o desfecho destas eleições? Acho completamente temerário. As sondagens foram indicando ao longo destas últimas semanas uma diminuição da distância entre trabalhistas e conservadores. Exatamente como aconteceu em 2017 com Theresa May. Exatamente. E, portanto, indicando que o cenário mais provável poderá ser um novo impasse, que foi aquilo que o Reino Unido viveu ao longo destes 3 anos. Não acho que seja o cenário mais provável. Eu acho que o cenário mais provável, Boris Johnson é muito melhor do ponto de vista eleitoral do que era Theresa May, e, portanto, eu acho menos provável que se assista a uma perda da maioria antecipada do Partido Conservador. Como já disse, no entanto, aquilo não é um partido em bloco, é o mais antigo partido do mundo, já agora em funções, o Partido Conservador, tendemos a esquecermos isso. Eu acho que pode haver ali fações e, portanto, não é garantido que, mesmo com uma vitória absoluta, o trajeto daqui até à verdadeira data do Brexit, que é 31 de dezembro de 2020, que até lá tudo se passe como se espera, ou seja, de uma forma plácida e calma, com acordo. Ainda pode acontecer muita coisa, ainda vamos ter 12 meses num espetáculo britânico de certeza absoluta. João Borges Assunção, e há ainda uma possibilidade que o André Freire levantava há pouco, que é, eventualmente, ser o Partido Trabalhista a formar governo. Considera essa possibilidade remota? Não, é pequena, mas eu também considerava que, na véspera das eleições, a possibilidade da eleição do atual presidente americano. Eu também considerava isso uma possibilidade remota. Portanto, às vezes a possibilidade remota
desagradável acontece, outras vezes a possibilidade de remota agradável acontece. Portanto, acho que vamos ter que aguardar. Vai ser uma noite longa, tenho muita curiosidade. Concordo com a avaliação, que eu acho que é a avaliação que está na generalidade dos especialistas britânicos, que o mais provável é a maioria absoluta, mas não está longe de ser garantido, e há muitas coisas invulgares nesta eleição, portanto Será uma noite longa, mas os primeiros sinais podem surgir já agora, nos próximos segundos. Faltam poucos segundos, já são 22 horas neste momento, estão portanto a encerrar as urnas no Reino Unido e a qualquer momento, Filipe Caetano, vamos conhecer essa grande projeção das televisões e eventualmente outras projeções sobre os resultados desta noite. Estamos neste momento à espera do resultado dessa grande projeção que vai ser anunciada nos 3 principais canais, os meios. Aqui temos a projeção com uma vitória para os conservadores, 368 deputados, com o Labour ter 191. O Scottish National Party, os partidos escoceses com 55, os liberais-democratas com 13, os verdes com 1, o Brexit com 0. Portanto, isto poderá garantir a maioria absoluta para Boris Johnson. É um grande resultado para Boris Johnson e um péssimo resultado para os trabalhistas de Jeremy Corbyn. Aqui, então, a grande vitória desta sondagem à boca das urnas do Instituto Ipsos Mori para a Sky News, BBC e ITV News, com a grande vitória de Boris Johnson. Tudo indica que, com isto, Boris Johnson consegue uma maioria absoluta e concretizar os seus intentos, nomeadamente avançar com o Brexit já até final de janeiro de 2020. Temos então uma grande distância em relação ao Partido Trabalhista, que tem um resultado muito abaixo do esperado, com o Partido Nacional Escocês a ter um resultado muito bom, muito acima até do que era expectável, e os liberais-democratas a terem um resultado não muito famoso, e os verdes a terem uma representação de apenas um deputado. 22 outros deputados será de partidos regionalistas da Irlanda do Norte ou do país de Gales, Carla. Esta é a sondagem e fica aqui, eu diria, um resultado choque, com um resultado enorme, garantir Boris Johnson 368 deputados, um número muito maior do que todos os estudos de sondagem apontavam nos últimos dias, Carla. Filipe Caetano, dar-nos conta desta primeira grande projeção sobre o resultado das eleições, uma projeção surpreendente, creio, para todos os presentes. Sentimos muito agitados com estes resultados. Já vamos discutir estes números que acabámos de conhecer. Vamos para já em direto para Londres para saber, Rolando Santos, se há reações ou como é que estes números foram recebidos aí na capital do Reino Unido, e de seguida iremos a Bruxelas. Bem, Carla, como imaginas, com tão pouco tempo passado sobre a publicação destes resultados, não há propriamente reações. Agora, o que podemos dizer é que uma previsão desta magnitude, mesmo que depois seja desmentida pelos resultados oficiais, é preciso sempre lembrar que estamos a falar de um estudo de opinião, por muito bem feito que seja, não é um resultado oficial, mas a dimensão, a magnitude da vantagem apontada a Boris Johnson e aos conservadores é de tal maneira grande que será muito difícil que ela venha a ser desmentida pelos resultados oficiais de uma forma que implique a perda de uma maioria absoluta que era almejada pelos conservadores e por Boris Johnson. Portanto, a não ser que haja aqui um terremoto, um sismo em termos de apuramento de resultados que serão conhecidos a partir das 11 da noite, estará a partida garantida essa vitória retumbante, como já disse o Filipe Caetano, essa vitória retumbante de Boris Johnson, e é dele que, efetivamente, essa vitória, mais do que dos conservadores, porque o seu estilo, a maneira como ele conseguiu trabalhar o eleitorado em circunscrições que à partida lhe eram muito desfavoráveis. Ainda há pouco estava a falar aqui com alguns britânicos que diziam que estavam muito surpreendidos com o apelo, a capacidade que Boris Johnson teve de seduzir pessoas que tradicionalmente sempre votaram trabalhista, nomeadamente no norte do país, e que ficaram convencidas depois de ver essas pessoas
a apoiar com entusiasmo Boris Johnson, a dizer que gostavam de Boris Johnson, ficaram convencidas que realmente seria muito difícil arrancar-lhes essa vitória aos conservadores. E, portanto, o estilo Boris Johnson, goste ou não se goste, funcionou e creio que não haverá grandes dúvidas, poderá haver alguma variação nos resultados oficiais a anunciar a partir das 11 da noite, mas não haverá grandes dúvidas sobre isso. E, portanto, teremos um governo maioritário conservador, um governo com uma sólida maioria para aplicar o plano do Brexit tal e qual como Boris Johnson pretende. E de Londres vamos até Bruxelas. Pedro Moreira, está reunido, como já referimos, o Conselho Europeu esta noite. Os líderes europeus estarão seguramente a acompanhar o desenrolar desta noite britânica, que tem para já esta indicação de que Boris Johnson pode ter mesmo maioria absoluta. Exatamente, nesta altura os 27 chefes de Estado e de Governo continuam reunidos lá em cima na sala, embrulhados numa discussão difícil sobre as alterações climáticas, mas certamente já foram informados destes números. Nos últimos minutos, todos os jornalistas desta sala de imprensa, os diplomatas nestes corredores de Bruxelas, estiveram com os olhos pregados nas televisões, nos ecrãs de telemóvel e, digo, não houve aqui um broá a esta sondagem que aponta para uma maioria confortável de Boris Johnson, porque durante a tarde vários diplomatas, vários jornalistas davam conta dessa intuição de que Boris Johnson iria vencer estas eleições e ouvi vários diplomatas dizerem que o Partido Trabalhista teve uma estratégia errada nesta campanha eleitoral. Estamos a falar apenas, claro, de uma sondagem, mas a confirmar-se estamos também a falar do cenário à partida mais fácil para o Brexit. Se Boris Johnson tiver mesmo esta maioria confortável no Parlamento, então poderá de vez consumar o Brexit no final de janeiro. As primeiras reações oficiais vamos tê-las das vozes dos primeiros-ministros quando daqui a poucas horas terminar este Conselho Europeu aqui em Bruxelas. Uma longa noite de eleições no Reino Unido. Os resultados vão começar a sair dentro de uma hora, mas, na verdade, só durante a madrugada haverá certezas. Para já, a primeira grande projeção, que estamos de resto a ver também no nosso ecrã, dá conta de uma vitória do Partido Conservador com maioria absoluta. André Freire, Boris Johnson, como dizia o nosso enviado a Londres, o jornalista Rolando Santos, dizia que o estilo Boris Johnson, se havia dúvidas, hoje teremos a certeza, pegou mesmo. Pois, provavelmente, quer dizer, claro, isto é uma sondagem, não é? Mas é uma sondagem, como disse há pouco, que os vários órgãos de informação se reuniram para fazer com uma dimensão grande, para que a previsão de lugares, que é disso que estamos aqui a falar, que é o mais difícil no sistema brasileiro, que seja o mais fiável possível. Mas é uma sondagem ainda. De qualquer maneira, esta sondagem dá uma maioria brutal, porque a maioria absoluta consegue-se com 326 lugares. A estimativa são 368. Muito acima. Portanto, é brutal. Ele pode ter até divergências, quer dizer, deslealdades na bancada, pode ter uma minoria pró-Remain, que é pró-ficar na bancada conservadora e lidar bem com isso. Portanto, eu acho que há méritos, quer dizer, eu não sou um simpatizante do Boris Johnson, mas basta nós lembrarmos do passado recente e do impasse quase penoso que era aquelas coisas da Theresa May, que se batia heroicamente e estoicamente, eu acho, quer dizer, uma pessoa que estava ali a servir, mas que aquilo não passava, sucessivas votações. E veio o Boris Johnson, é populista, é um tipo que inventa coisas, não podemos não gostar, mas a verdade é que ele abriu uma luz, quer dizer, do ponto de vista do desenlace nesta coisa do Brexit. E portanto, ele lidera. Eu acho que não sou simpatizante, mas temos que reconhecer que há aqui um grande mérito de Boris Johnson. É essa também a sua leitura, João Borges da Assunção? Eu tenho dificuldade em associar o mérito do bem. Ou seja, quando o mérito é para o bem, eu gosto de aplaudir. Quando o mérito não é para o bem, eu acho que não se justifica aplaudir. E, portanto, eu acho que isto significa que, formalmente, o Reino Unido vai sair da União Europeia no final do mês de janeiro. Acho que isso é quase certo, não é completamente certo, porque pode haver necessidades de adiamentos técnicos, mas para que tudo seja fechado juridicamente, mas acho que isso é certo. Esse momento é um momento significativo,
porque juridicamente o Reino Unido fica fora, entramos no período de transição. Portanto, não muda nada em termos jurídicos, a não ser esta pertença jurídica. Portanto, as leis do Reino Unido continuam a ser exatamente iguais ao que eram e entramos no período de transição. Este período de transição tem muitas complexidades, tem características diferentes para o Reino Unido sem a Irlanda do Norte do que tem para a Irlanda do Norte. Portanto, começa a haver na Irlanda do Norte vai haver uma diferença entre a situação de jure, portanto, o que é a lei, e a situação de facto. Portanto, juridicamente vão fazer parte do Reino Unido, mas de facto, se o atual Primeiro-Ministro britânico percebeu o que assinou, vão fazer parte da União Europeia. Vão ter que negociar um acordo comercial até ao final do ano para não saírem de forma abrupta. Isto é difícil de analisar, porque eu aceito a visão de muitos membros do Partido Conservador Britânico que dizem que esse acordo será fácil, e a razão para argumentar que é fácil é que já há um tão grande alinhamento jurídico em matérias comerciais entre o Reino Unido e a União Europeia, as regras são praticamente iguais, que vai ser facílimo combinar. Esse é o argumento do lado deles. Do ponto de vista da União Europeia, o que a União Europeia vai dizer, e eu acho que é isso que vai acontecer, vai dizer, não, mas estas regras iguais aconteciam num contexto de uma série de liberdades. A liberdade de circulação, portanto, funcionamento do mercado único, e se vocês não derem isso, não vão ter acesso, não vão poder ter acesso, não vão poder participar, não vão ter acesso à informação. E, portanto, o que vai ser difícil negociar é essas condições de exclusão. E é muito difícil acreditar que isso aconteça até ao final do ano. Portanto, não vamos ter um choque financeiro no dia 31 de janeiro. Vai haver um choque jurídico, mas não um choque financeiro, ou de mercados, ou de económicos. Mas quer dizer, a ideia de um choque a prazo mantém-se. A saída do Reino Unido da União Europeia é um custo, mesmo só nesta vertente jurídica, é um custo para a Europa, mas é um custo enorme para o Reino Unido. Portanto, aqueles benefícios eu acho que são muito efêmeros. E, portanto, entramos num território novo. De facto, a ideia de que esta eleição mudou qualquer coisa, eu acho que sim, é verdadeira. Esta eleição mudou qualquer coisa. Antes de dar a palavra ao Ricardo Monteiro, sublinhar, entretanto, que estamos a ver imagens em direto do edifício da BBC em Londres, nesta noite eleitoral, a projetar ali as previsões de resultados no desfecho desta noite. Ricardo, como é que interpreta esta grande maioria que, ao que tudo indica, foi alcançada pelo Partido Conservador? O que é que foi enterrado hoje? A ideia de que o Reino Unido poderia ficar na União Europeia por algum passo de mágica. Acabou, pronto, o Reino Unido vai sair. Definitivamente vai sair no final de janeiro. E a maioria é tão significativa, que seja esta ou menos 10 votos, é a maioria tão significativa que não há dúvida nenhuma que no Reino Unido impera a vontade de deixar a União Europeia. Isso vem confirmado já. Assistimos ao nascimento do primeiro país do mundo que vai ter uma fronteira eterna com necessário mostrar passaporte para sair de uma parte do país para o outro. Porque não sei se sabem, mas vão ser estabelecidos controles fronteiriços no mar da Irlanda, entre a Irlanda do Norte e a Grã-Bretanha, a ilha da Grã-Bretanha, não é? E, portanto, o irlandês que se queira deslocar à Inglaterra tem que mostrar o passaporte e o inglês que queira ir à Irlanda do Norte tem que mostrar o passaporte, que é uma coisa que nós temos que mostrar o passaporte para ir à Ilha da Madeira, literalmente. Portanto, isto é uma situação sui generis que eu não conheço de nenhuma outra na história em que isto tenha, a não ser na União Soviética, onde as pessoas não tinham liberdade de circulação dentro do país. E depois, provavelmente, pode aqui ter sido plantada a semente de uma desagregação da Grã-Bretanha, nomeadamente da Escócia, vir a convocar um referendo para, eventualmente, se libertar da Grã-Bretanha. Atenção, o Partido Nacionalista Escocês manteve o mesmo número de votos que tinha no Parlamento anterior, praticamente. O mesmo número de deputados. De deputados, sim, 55. Portanto, o que significa que continua a haver uma Escócia onde apenas há 8% dos habitantes da Grã-Bretanha, 82% são ingleses, 8% são escoceses e 10% são norte-irlandeses e galeses, não é? Portanto, há aqui forças centrífugas dentro da Grã-Bretanha, na Irlanda do Norte, e na Escócia, que podem vir a levar à desagregação da Grã-Bretanha. Portanto, este processo é complexo do ponto de vista exterior, das consequências que tem na Europa. Vamos perder o único país europeu que tinha acesso aos chamados Five Eyes, que é, do ponto de vista da segurança, uma organização muito importante, que são os 5 países todos anglófonos, que partilham segredos militares através de uma organização própria, que são os Estados Unidos, o Canadá, a Grã-Bretanha, a Nova Zelândia e a Austrália, e, portanto,
o membro que estava na Europa e que partilhava parte dessa informação com os outros vai desaparecer. Portanto, do ponto de vista da segurança, há aqui problemas novos que vão desaparecer. É a primeira potência militar da Europa que desaparece. Os franceses gostam de dizer que são eles, mas é mentira, porque os ingleses têm uma força tática de submarinos que os franceses não têm, em conta da força. Portanto, enfim, é realmente uma Europa nova que nasce. Provavelmente a Grã-Bretanha vai passar a ser só a Inglaterra, provavelmente com o país de Gales junto. Vamos ver se a Irlanda do Norte sobrevive a esta divisão. Não se esqueçamos o que é o espectro daquilo que foi os chamados Troubles, o problema do terrorismo norte-irlandês, daquela divisão entre a comunidade unionista e protestante e a comunidade católica. Isso está lá, a história não se apaga com 20 anos de paz, estas coisas estão sempre ali à tona da água. Portanto, eu acho que aquilo que nasceu hoje foi realmente a possibilidade da Grã-Bretanha, que já se separou da Europa, vir também a separar-se de outras partes do sul. Eu estava a olhar aqui André, antes de dar a palavra, deixe-me só voltar a chamar o Rolando Santos, enviado da TVI a Londres, com mais informações, poucos minutos depois de conhecermos esta projeção que aponta para uma vitória inequívoca do Partido Conservador. Rolando. Olá, Carla. Os conservadores, sendo conservadores, têm uma primeira reação conservadora. A Ministra do Interior, Priti Patel, acabou de dizer à comunicação social que isto é só uma projeção e, portanto, há que ter calma, há que ter cautela e portanto, não se alongou em grandes detalhes, nem se manifestou particularmente excitada, nem entusiasmada com os resultados. E é natural que o seja, corrijo, é natural que o seja porque é efetivamente uma projeção e há história no passado de algumas projeções não terem um resultado tão próximo dos resultados oficiais quanto isso. Portanto, nesta altura, a nível oficial, ainda é um pouco esperar para ver. Depois tivemos aqui uma reação junto da TVI, aqui no centro de Londres, estamos mesmo ao pé do Parlamento, e há já pessoas a dirigirem-se para aqui para tentarem perceber o que é que se passa, se é que se passa alguma coisa. Temos uma vigilância, aliás, muito atenta da polícia, está por cima de nós com vários helicópteros, e vieram aqui umas jovens ter connosco, perguntar de onde éramos, de que país, e vieram manifestar o seu profundo desagrado com o rumo que o país está a tomar e com a escolha do país de dar uma maioria, aparentemente, uma maioria reforçada a Boris Johnson. Portanto, são essas as primeiras reações que temos aqui, uma reação mais próxima, popular, e uma reação oficial do Partido Conservador ainda muito cautelosa. Rolando Santos, em direto de Londres, e chamo para outras reações o Filipe Caetano, que acompanha também tudo o que se passa à volta desta mudança no Reino Unido, ou desta tomada de decisões no Reino Unido. Tudo aponta para uma maioria do Partido Conservador. Reações nestes últimos minutos, Filipe Caetano. Carla, acima de tudo, algumas pistas de leitura dos sites britânicos e eu salto já para este gráfico, para lá para casa também ajudar nas pistas de análise para os nossos comentadores, que é a comparação com as últimas eleições. É preciso dizer que, para garantir em maioria absoluta, o principal partido tem que garantir pelo menos 326 lugares, num Parlamento de 650 deputados. Pois bem, se concretizar os 368 que foram indicados nesta sondagem, o Partido Conservador tem mais 51 deputados do que nas últimas eleições. O Labour tem menos 71 deputados, perde 71 deputados. O Partido Nacional Escocês ganha 20, os liberais-democratas ganham 1 deputado apenas. Já agora, estas imagens que estamos a ver são de Newcastle. Tradicionalmente, esta mesa de voto é aquela que é a primeira a garantir o primeiro anúncio oficial dos resultados. Há até uma corrida literal com as mesas de voto a serem transportadas de carro, e depois são voluntários que vão a correr, literalmente, com as mesas de voto até às mesas de contagem dos votos, e querem ser os mais rápidos. Eles ganham sempre esta corrida. Vemos aqui esta singularidade
também do sistema britânico, que é as câmaras de televisão podem filmar o sítio onde os votos estão a ser contados. Mostra também a liberdade e, no fundo, a transparência do processo democrático. Vemos aqui também este carro a chegar com uma mesa de voto e, basicamente, o que faz a voluntária é rapidamente demonstrar e levar essa mesa de voto para serem contados os votos rapidamente. Mas deixa-me só dizer que há uma reação também do antigo Speaker da Casa dos Representantes, John Bercow, que ficou muito famoso durante as negociações do Brexit e, entretanto, já largou esse lugar. Ele diz que esta maioria, como se projeta, é uma grande vitória para o Partido Conservador, uma vitória fenomenal, diz mesmo, do Partido Conservador e de Boris Johnson, e que, obviamente, Boris Johnson sentir-se-á um pouco vingado pelo jogo que fez e por isso mesmo esta sugestão de vitória é uma vitória absolutamente dramática, com consequências para todos os britânicos, mas obviamente dando os parabéns ao Boris Johnson. Aqui recorro ao Guardian, que fala sobre até que ponto estas sondagens feitas por este especialista, David Cowling, para as 3 televisões são fidedignas ou não. E ele tem claramente um registro de acertar nas sondagens. Em 2007 apenas desviou por 4 deputados, falhou apenas por 4 deputados. Em 2015 foi aquela em que correu pior, porque dava mais 12 deputados ao Partido Conservador. Em 2010 acertou em cheio e em 2005 acertou em cheio. Portanto, não há dúvidas de que esta sondagem é algo que é bastante credível. Aqui também uma leitura rápida pelos jornais, o The Sun, que diz Erie Bow. Como se fosse Here We Go. Aqui vamos nós com o Boris Johnson. Os jornais britânicos são sempre muito ágeis nos trocadilhos e o Daily Mail diz que é uma vitória em grande de Boris Johnson, portanto também afirmando reafirmando no fundo aquilo que já temos dito aqui, que a projeção surpreende toda a gente pela expressão da vitória de Boris Johnson com uma maioria muito confortável nestas eleições. Carla. Filipe Caetano, com reações, números e pistas importantes para refletir nesta noite eleitoral no Reino Unido. André Freire, é uma grande vitória do Partido Conservador, a acreditar na concretização desta previsão, mas é também uma enorme derrota do Partido Trabalhista, que perde 71 deputados. Jeremy Corbyn irá com certeza também dizer adeus ao cargo que desempenha neste momento. Eu penso que sim. Eu acho que, quer dizer, antes disso talvez gostava de dizer uma coisa sobre a questão que o Ricardo Monteiro, que eu concordo, das questões das potencialidades de divisões no Reino Unido, porque, vejamos, o Partido Nacional Escocês ganhou 55... Ganhou não, isto é as projeções. Sim, a acreditar. E a gente pode estar aqui a elaborar em erro. Claro que estamos a partir deste pressuposto que é... Exatamente. Mas se isto se cumprir, ou algo parecido, o que a sondagem sugere é que o Partido Nacional Escocês, que é um partido mais para a esquerda e, no fundo, soberanista do ponto de vista da Escócia, ganha 55, se aquilo se cumprir, 55 dos 59 lugares em disputa na Escócia. É uma espécie de partido, ele tinha 35, é o partido escocês de todo o mundo, quer dizer, portanto, a pressão secessionista vai aumentar para um referendo. E a questão da Irlanda do Norte, você também, eu acho que o Ricardo tem razão, porque essa separação que vai ficar, quer dizer, das fronteiras, vai também alimentar a pressão, que aliás é a pressão dos republicanos católicos, e se calhar até alguma parte da população que vota nos unionistas, para maior proximidade com a Europa e com a Irlanda, com a República da Irlanda ali ao lado. Pronto, dito isto, eu acho que estas eleições também são, no fundo, um referendo à questão do Brexit, que isto é o tema central. Estava-se à espera que até houvesse surpresas, mas mais para o outro lado, e aqui parece que as surpresas são mais de reforço, portanto eu acho que não sabemos como é que vai correr bem. Isto não é um entusiasmo com a solução, é o que é. Agora, que isto é realmente avassalador, eu acho que o Corbyn provavelmente vai se demitir, não é? A sua solução, ele perde cerca de 70 deputados, é muito, não é? Talvez tivesse aqui as condições mais favoráveis. Eu acho que também
de certa maneira, porque o Partido Trabalhista, com este líder, eu acho que não é por estar a fazer posições muito radicais, porque a questão das privatizações que ele está a pedir é reversões. Aqui também puseram, e doutora, por exemplo, os Correios voltarem para a esfera pública. O facto de ele não ter uma posição definida pode ter sido porque aquilo era radical, é porque aquilo custava muito dinheiro. E ele queria o dinheiro para outras coisas. Foi o que ele disse, enfim. Portanto, não é propriamente uma coisa muito radical. Nós já ouvimos comentadores, quer dizer, de economia a dizerem isto. Agora, o que é que pesou então? É a indefinição da posição dele? É a indefinição, é não ser a favor nem contra. Um líder que está em todo o lado, era como o Guterres no aborto e coisas assim, quer dizer, isso não é pagador, isso desmobiliza o eleitorado. Portanto, é um partido bicéfalo. Estou aí naquele tema central, é que por acaso não podia ser um tema qualquer, podia ser a liberalização do aborto, que era um tema colateral naquela altura, depois ganhou proeminência. Mas este era o tema da campanha. E qual é a posição do líder dos trabalhistas? Não tem. É NIM. Vamos ver. Isto não mobiliza. Eu acho que mais isso. Enquanto que o Boris, quer dizer, é um líder nesse ponto de vista. Não estou a dizer que gordo. Eu acho que isto é mau para a Europa, provavelmente vai ser mau para o Reino Unido. André Freire, queria passar a palavra ao professor João Borges da Assunção, mas antes disso vamos regressar a Londres, porque há novas reações. Rolando Santos. É verdade, Carla. Já há uma primeira reação do Partido Trabalhista. O chanceler sombra do Tesouro, John McDonnell, acaba de dizer à BBC que está muito desapontado com o resultado da projeção e reconhece que esperava que fosse muito mais próximo do que aquele que se apresenta. Portanto, o Partido Trabalhista está já a assumir um certo choque com este resultado, embora ainda não estejamos, mais uma vez, e é preciso refrisá-lo, a falar de resultados oficiais. Há também uma outra reação, desta vez dos mercados financeiros. A Libra já está a subir, subiu 2% desde que foi anunciado o resultado da sondagem à boca das urnas. Portanto, os mercados financeiros estão a reagir bem a esta notícia de que Boris Johnson deverá ter uma maioria sólida de governo para levar a cabo o seu programa, e nomeadamente o plano de saída do Brexit. Rolando Santos, em direto de Londres, passo então a palavra ao professor João Borges da Assunção para analisar estas inúmeras coisas que estão agora neste momento aqui em cima da mesa, a grande vitória do Partido Conservador, como é que vê, como é que analisa esta grande derrota do Labour com uma perda de cerca de 70 deputados. Antes de irmos depois às divisões que este resultado pode... Sim, acho que é uma grande vitória, não apenas uma grande vitória do Partido Conservador e da atual liderança, mas é também uma grande vitória em termos do tempo de governação, ou seja, já estão no governo há muitos anos e com uma rotação ela própria confusa, e aparentemente isso não teve consequências negativas no eleitorado, no comportamento dos eleitores. Portanto, é de facto uma grande vitória, e nesse sentido é um reconhecimento da razão tática da liderança do Partido Conservador. Creio, não é? Portanto, e a derrota é um acabar com as incertezas e também com este impasse que se arrastou durante talvez demasiado tempo. Eu penso que isso, quer dizer, houve uma certa análise dos slogans e da adequação dos slogans. A incerteza não vai acabar. A certeza não vai acabar. Mas há agora uma certeza. Há uma certeza que eles saem. Mas essa incerteza é apenas... Abre-se uma porta... E, portanto, vai-se abrir outra porta. E inúmeras incertezas também, entre as quais as consequências que daqui podem advir para o Reino Unido, consequências internas. Eu concordo genericamente. Hoje, mais uma vez, é difícil para nós especularmos, mas esta sensação de que a União está em risco, eu acho que eles também sentem. Eu queria e concordo. Portanto, devemos esperar um referendo na Escócia. Acho que é menos provável com uma liderança forte do Partido Conservador. Porque o referendo na Escócia terá que ser negociado, e tem que ser negociado com o Governo Central e com o Partido Conservador muito forte. Isso não vai ser fácil a curto prazo, mas isso... Portanto, eu acho que vão acontecer muitas outras coisas antes dessa. Embora vai haver muito carinho internacional pela posição dos escoceses no contexto da saída formal do Reino Unido da União Europeia. Mas acho que o tema da Irlanda do Norte pode ser mais complexo, e há um tema adicional que eu acho que gostava de referir, que é os acordos da Sexta-feira Santa que permitiram a paz, e o regime que existe hoje na Irlanda do Norte, prevêem expressamente, e todos aceitaram, incluindo o governo britânico, de que caso haja uma maioria na Irlanda do Norte, potencialmente a favor da unificação com a Irlanda, esse referendo se possa realizar.
E esta ideia de uma situação confusa entre uma união de jure com o Reino Unido e uma união de facto com a União Europeia e a Escócia cria as condições, independentemente das rivalidades clássicas entre católicos e protestantes, que hoje mesmo na história da Igreja são muito menos fortes do que eram naquela altura, porque há uma aproximação muito grande entre a Igreja Anglicana e a Igreja Católica em muitas dimensões, e portanto também ali. E portanto eu passaria já, ou seja, aceitando os resultados como verdadeiros, eu passaria já para a natureza da negociação. Acho que os próximos factos interessantes vai ser a capacidade de negociar ou não um acordo comercial até ao final do ano, os contornos desse acordo. Por exemplo, neste período de transição, o Reino Unido tem ainda que verter para a sua legislação todas em matérias comerciais, porque é um período de transição. Portanto, não mudam as regras, não muda regra nenhuma. Essas regras só mudarão a partir de 31 de dezembro, se houver um acordo. As regras de funcionamento, as regras comerciais, portanto, as regras que contam para a vida a dia de toda a gente, das empresas, das famílias, dos bancos, todo esse tipo de enquadramento, portanto, incluindo os fundos, a circulação de dinheiro entre o Reino Unido e a Europa, as relações entre o Banco de Inglaterra e o Banco Central Europeu, portanto, uma série de coisas importantíssimas vão ter que se esperar pelo tal acordo futuro. Esse acordo não está escrito. Porque o único acordo que foi escrito foi o acordo de saída. Portanto, falta o acordo sobre a relação futura. E esse acordo sobre a relação futura não vai ser fácil de escrever. Ao contrário do que dizem, eu acho que não vai ser fácil de escrever. E vai ter que ter muita minudência, que ninguém vai ler, nem se calhar metade do governo britânico. Portanto, a maior parte das pessoas não vão ler. Mas do ponto de vista técnico, para as coisas funcionarem, aquilo tem que ter um detalhe muito preciso. Há, portanto, um longo caminho pela frente. Esta reação dos mercados financeiros, o Rolando Santos há pouco dava conta em direto de Londres de que a Libra já está a subir como resultado ou como consequência desta projeção que acaba de ser divulgada. Deve-se aqui ao fim do impasse? É o levantar de uma incerteza entre muitas, e qualquer incerteza que seja eliminada, obviamente, tem sempre uma reação positiva por parte dos mercados financeiros. Eu não valorizaria demasiado o facto de ela estar a subir 2%, só 2% da manhã, depois mais 2%, depois mais, quer dizer, isso é uma coisa, já estava incorporado no valor da Libra a própria saída do Reino Unido da União Europeia. Eu só queria dizer aqui uma palavra sobre os homens imperfeitos. Durante muitos anos, por causa do chamado politicamente correto, achou-se que os homens eleitos tinham que ser perfeitos, tinham que ser Barack Obama, tinham que ter uma família perfeita, tinham que ser da raça correta, tinham que ser elegantes, não podiam dizer palavrões, só escreviam twitters que eram tratados de literatura e tal. E depois começou a haver uma coisa que já tinha tido pronúncios antes. Por exemplo, Bill Clinton foi um presidente muito popular e era um homem altamente imperfeito, como todos lembramos. E realmente a conexão que há entre as pessoas e os eleitos imperfeitos, e que está a acontecer cada vez mais. Aconteceu com Trump, mantém-se. Trump tem um nível de popularidade nos Estados Unidos semelhante ao de Barack Obama nesta altura do seu primeiro mandato. Portanto, não é improvável que ele volte. Não é provável que ele volte a ser, porque há realmente uma empatia entre o homem comum que reconhece os seus defeitos e aquele homem em que terá sido também essa vantagem sem dúvida a vantagem de Boris Johnson nesta Boris Johnson, mas de Jair Bolsonaro no Brasil. Quer dizer, isto não é um fenómeno isolado. Isto começa a ser um fenómeno global. A própria simpatia do povo russo e a aceitação do povo russo de Vladimir Putin é porque revê nele os defeitos, as características do próprio povo nas suas perfeições e imperfeições. Portanto, desapareceu, veja que o Sr. Macron, que é um homem perfeito, não é? As dificuldades que ele tem em governar a França, não é? Todos os dias com as pessoas na rua contra ele, que é o presidente dos ricos. Mas ele é um homem bem pensante, ele é um homem que articula ideias, ele é um líder no qual a Europa até, de alguma forma, gosta de se rever. Ele bate o pé ao Sr. Trump. É um novo estilo que está a ser inaugurado na política e a ter sucesso na política internacional. O Sr. Salvini na Itália, que foi afastado por um golpe semi-palaciano, não é? E repare que isto não reflete qualquer simpatia minha por parte dos circunstantes de que estou a falar. Mas a verdade é esta. O Sr. Salvini também era um homem perfeito, era um homem que falava grosso, que dizia disparates, que ia para as praias a distribuir panfletos e tal. Portanto, esta afinidade que há
dos povos eleitores com pessoas que, contrariamente ao que era hábito, não se pretendem perfeitos, é uma coisa que, a meu ver, isto é uma análise sociológica abusiva e é sociologia trazer por casa, obviamente, enfim, própria de um programa de televisão, mas a verdade é que, quando constatamos na realidade, é o que está a acontecer neste momento. Vamos ver quem vai ser o sucessor da senhora Merkel, que é uma coisa que eu estou com a mente. E vamos para já ver o que está a acontecer em Londres, o Rolando Santos, com a atualização das informações. É verdade, Carla, já começam a haver mais reações. Uma delas é do porta-voz oficial do Partido Trabalhista. Há bocado falámos do chanceler Sombra do Tesouro. Agora, o porta-voz oficial mostrou-se um bocadinho menos desiludido e mais cauteloso. Lembrou que ainda a noite mal começou, a noite eleitoral mal começou e, portanto, é preciso esperar pelos resultados. Mas isso, todavia, não impede de já se começar a especular e de forma até bastante aberta por duas questões, há cerca de duas lutas que se antevêem como possíveis a partir destes resultados, que é a luta pela liderança do Partido Trabalhista, porque Jeremy Corbyn, caso o resultado se confirme, será obviamente contestado, e a luta também por um eventual referendo pela independência da Escócia, porque como o Filipe Caetano disse no início desta noite, quando foi anunciado os resultados da projeção, o Partido Independentista Escocês teve ou poderá ter um grande ganho, e portanto isso naturalmente abre logo a questão de um novo referendo pela independência da Escócia. Essa questão, o Partido Conservador, pela palavra de um dos seus principais responsáveis, Michael Gove, já veio dizer que não, que por muito bom que tenha sido ou que seja o resultado dos independentistas escoceses, não, isso não implica automaticamente um novo referendo. No caso de Jeremy Corbyn, e já há uma reação crítica dentro do próprio partido. Seb Dance, um deputado do Parlamento Europeu pelos trabalhistas, veio dizer que se lembra bem do tempo em que fez campanha porta a porta e em que os eleitores lhe diziam que mais do que Boris Johnson, mais do que detestar Boris Johnson, detestavam Jeremy Corbyn. Rolando Santos, enviado da TVI a Londres, com as últimas informações nesta noite eleitoral, e volto a chamar também o Filipe Caetano para acrescentar mais dados a esta projeção que dá uma grande vitória ao Partido Conservador de Boris Johnson. Filipe. Carla, pego desde já na deixa do Rolando sobre a Escócia para vermos a primeira reação de Nicola Sturgeon, primeira-ministra escocesa, bastante prudente, mas o que é certo é que as projeções para esta noite dizem que há um bom resultado do Partido Nacional Escocês, mas é só uma projeção e há muitas questões ainda em jogo a pormenores. Vamos esperar para ver. De qualquer forma, isto indica uma grande mudança no Reino Unido. E deixa-me mostrar a reação também de Boris Johnson, que aparece nesta foto junto de apoiantes, a dizer nós amamos Boris, e basicamente o que ele diz é: quero agradecer a todo este grande país que votou, a todos os voluntários que estiveram a apoiar os candidatos. Nós vivemos na maior democracia, ou na melhor democracia em todo o mundo. Alguns aspectos sobre a questão da Escócia e o que é que pode acontecer. É preciso referir que os 55 lugares projetados para o Partido Nacional Escocês são uma vitória esmagadora em relação ao número de deputados eleitos na Escócia, porque a Escócia tem direito a 59 deputados, o Partido Nacional Escocês conseguirá então 55, deixando apenas 4 para os restantes partidos. É uma performance a confirmar-se completamente histórica. Deixa-me dizer também que há um ex-deputado do Partido Nacional Escocês, Angus Robertson, que perdeu nas últimas eleições um lugar, diz que este resultado do Partido Nacional Escocês, os tais 55 deputados, dão um sinal evidente sobre a vontade do povo escocês na realização de um referendo à independência, porque a agenda do Partido Nacional Escocês falava precisamente nisso, garantindo a grande maioria dos deputados, o Partido Nacional Escocês iria pedir a realização de um outro referendo à independência, Carla.
Filipe Caetano, com as últimas informações no rescaldo da divulgação desta projeção sobre as eleições britânicas, que dá uma grande vitória com maioria ao Partido Conservador. Estamos quase no final desta 21ª hora. Agradeço aos 3 convidados terem vindo hoje aqui analisar tanto que há para analisar no rescaldo destas eleições. A João Borges de Assunção, André Freire e Ricardo Monteiro. Muito obrigada aos 3. E agora, uma